Ora a Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de infinita bondade e misericórdia, entramos na tua presença, meu Pai, em oração, meu Deus, declarando, meu Pai, que viemos aqui com alegria, meu Deus, te adorar e agradecer o teu nome. Meu Deus, o mundo, meu Pai, está lá fora, meu Pai, buscando uma alegria passageira. Meu Deus, lugares, meu Pai, que vendem bebida, meu Pai, estão lotados. Enquanto muitas pessoas, meu Pai, que era para estar na tua casa, meu Deus, roubam o sono da negligência, meu Pai. Derrama o teu poder nessa noite, meu Pai, sobre nossas vidas. Meu Deus, aquele que veio com um coração sincero, contrito, rendido. Meu Pai. Meu Deus, à medida que estivermos te adorando, meu Pai, batiza com o Espírito Santo, renova vidas nessa noite, usa, meu Pai, Espírito Santo, se apodera de todos que vão estar louvando aqui no altar, meu Pai, de modo, meu Deus, que o Senhor venha tocar em vidas através das canções, meu Pai, dos louvores ministrados nessa noite, meu Pai. Recebe, meu Pai, a honra e a glória que te é devida. Recebe a nossa adoração nessa noite, meu Pai, e enche-nos do teu Espírito, meu Pai. Vem tomar o primeiro e último lugar nessa noite, Senhor, porque sem ti nada podemos fazer. E a igreja me crê, glorifica a palavra do Senhor nessa noite. Louva a tua família e coleta. Fala aí que eu te amém?
diga. Aleluia, Deus. Seja bem. Glória a Deus. Aleluia.
Você pode passar a cena?
Irmão, muitas pessoas estão saindo da presença de Deus por causa do orgulho. Muitas pessoas estão saindo do jardim de Deus por causa do pecado, como diz esse louvor. Mas eu creio que nessa noite aqui tem pessoas remanescentes, pessoas que não se deixaram se enredar com os prazeres do mundo e vieram nessa noite adorar o Senhor. Quem veio adorar o Senhor? Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo de número 16. Vai abrindo a Bíblia e também vai adorando. Irmão, vaso emborcado não recebe poder. Vaso tampado não recebe poder. Eu venho de uma linhagem de crente, nascido na fé, que quando começa o culto eu não me preocupo com quem está na direita, com quem está na esquerda, com quem está na frente, com quem está atrás. Eu sou o tipo de crente que fecha o olho e começo a adorar o Senhor. Não importa quem está pregando, não importa quem está louvando, não importa quem está falando no altar, o meu alvo é de adorar o Senhor, o Eterno. E até hoje eu tenho esse posicionamento. Então, se você começar a se posicionar dessa forma, você vai ser mais cheio da presença de Deus. Porque muitas das vezes a gente entra no culto e a gente fica desapercebido na hora do louvor. A gente fica olhando para um lado e para o outro, e a gente não fecha os olhos e não se conecta com Deus, não se concentra. Amém? Quem veio ouvir a palavra do Senhor? Marcos capítulo 16. Eu quero ler do 14 até o 18. O tema dessa mensagem eu quero dar: a igreja de Jesus Cristo é reconhecida por suas características. Alguém pergunta assim: apóstolo, é tanta igreja no meio do mundo, é tanta denominação, é tanta placa denominacional, e eu fico me perguntando, qual é a igreja certa? Qual a igreja que eu devo escolher para me congregar e buscar desenvolver a minha fé e adquirir minha salvação? Completar a carreira, encerrar a fé, conquistar minha salvação. Você vai ver tudo aqui. Uma igreja que Jesus Cristo, Ele deu características. A igreja que Jesus Cristo pediu algumas coisas que as lideranças viessem executar, praticar. Então, pelas características, nós vamos saber se aquela denominação é uma igreja segundo o coração de Jesus Cristo, ou se é uma igreja simplesmente que faz rituais religiosos simplesmente para agradar o homem e a multidão, né? Todos encontrados, sim ou não? Tem crente vivo aí, pelo amor de Deus? Não, a gente vem na rua, a gente vivo no sentido dele, né? É o povo cheio de goma, de maisena, sei lá o que cabe aquilo. E eles começam a gritar, correr. É aquela alegria do mundana, de moto, de carro, para cima e para baixo. É nos barizinhos. E às vezes o crente chega no culto que é para estar, como o salmista diz no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, ele fica engurujado. Ou seja, ele não tem alegria. Se alegra, crente. Você não está num bar, você não está bebendo cerveja, você não está bebendo cachaça, você não está usando droga, você está nessa noite no lugar certo, na hora certa, você está agradando e glorificando o nome do Senhor. É dessa palavra que você vai ter vida, é nessa palavra que você vai ser salvo, é por essa palavra que você vai crescer na fé, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Diz assim o texto: finalmente apareceu Jesus aos 11. A quem? Quando estavam à mesa, censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que é que ele diz?
Meu Deus. Quem crê e for batizado será salvo. Quem porém não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará nenhum mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Desocupa as mãos e dá uma forte salva de palmas. Se alegra, glorifica, exalta. Isso. Vem comigo no glória. Vem comigo no aleluia nessa noite. Atrai a presença do noivo nessa noite. Abra a boca para adorar nessa noite. Larabachede covara plasuri cantaramanai. Rida cantará plasuri cantaramanai. Xerebede covara plasuri cantaramanai. O céu já está aberto. A glória de Deus já está descendo sobre esse lugar. Ó Pai amado e Pai querido, eis-nos na tua presença, Senhor. Vem com teu poder nessa noite, nos enchendo, nos renovando. Meu Deus, vem batizando com o Espírito Santo. Vem renovando vidas nessa noite. Onde houver um crente sedento, alegre, te buscando, te glorificando, enche ele de poder, enche ele de unção, enche ele de autoridade. Pai amado e Pai querido, pessoas adentraram esse santuário tristes, cabisbaixo, mas derrama do teu poder, faz eles saírem daqui nessa noite cheios do Espírito Santo. E usa nessa noite de modo que essa palavra vá e produza o fruto devido para onde está sendo mandada, em nome de Jesus. Mas é só se você crer. Dá um brado de glória. Sai da frente, Satanás. Vamos ter um assento. Aleluia. Irmão, Jesus ele está aqui nesse texto já ressuscitado. Ele falou que iria padecer nas mãos dos religiosos, os pecadores, mas ele disse que iria o quê? Ressuscitar ao terceiro dia. E aqui eu vejo Jesus se preocupando com uma coisa. Os textos bíblicos apontam que Jesus passou muitos dias ainda depois da sua ressurreição, aparecendo ali algumas pessoas, alguns dos seus discípulos. Mas antes dele subir, ele trouxe aos seus apóstolos, aos seus discípulos, algumas determinações. Porque dali para frente, Jesus iria subir para a destra do Deus Pai. E agora, os discípulos que estavam aprendendo com Jesus, agora eles iriam ser cheios do Espírito Santo. E agora eles iriam ensinar a outros. Eu preguei uma mensagem aqui há muito tempo, que existe um tempo que nós somos sementes, mas haverá momentos que nós vamos ser árvores. A semente, alguém tem paciência com ela, vai regando, primeiro planta, cava a terra, vai regando, vai cuidando, ela vai nascendo, você vai cuidando ao redor ali daquela planta, limpando com muito zelo, com muito cuidado, até ela o quê? Crescer. Ou seja, quando nós somos semente, nós somos cuidados. Mas quando nós somos árvores, as pessoas, elas não vão cuidar da gente. As pessoas não esperam que a gente venha crescer mais do que o que já cresceu. Quando nos tornamos árvores, espiritualmente falando, as pessoas vão esperar o quê? Fruto, algo que vem para alimento. E os discípulos agora estão começando a entender isso. Jesus agora está cumprindo o que ele havia falado. E agora ele, já ressuscitado, ele aparece aos discípulos, ele repreende, censura a incredulidade dos seus discípulos, dos 11, né? Porque Judas já havia morrido. E aqui
Jesus censura a incredulidade deles, porque outras pessoas haviam visto Jesus ressuscitado, falaram para eles, e alguns deles não acreditaram. Jesus aparece a Maria Madalena vai ao encontro dos discípulos e conta para eles. Alguns não dão crédito. Por quê? Porque as pessoas são assim, elas se acham melhor do que os outros. Se Jesus se manifestou com poder, por que foi que ele não se manifestou a mim? Por que foi que ele se manifestou a ela? Por que foi que Jesus se manifestou para ele? Porque a gente acha que é no nosso poder, na nossa autoridade, na nossa busca. Aí eu oro pela madrugada, eu subo um monte, eu jejum, eu me consagro. Jesus, se tiver de se revelar naquela igreja, vai se revelar para mim, porque eu busco mais. É assim que Jesus faz. Jesus, ele aparece primeiro a Maria Madalena. Os demais não acreditam, porque eles poderiam estar na mente, a Bíblia não está escrito, mas eles poderiam estar pensando: nós somos discípulos, somos escolhidos a ser apóstolos. Ele não se revelou primeiro a nós, como é que ele vai se revelar a uma mulher dessa? Que era cheia de demônios, que era cheia de espíritos malignos, olha só. Então, querido, Jesus está censurando a incredulidade dos seus discípulos. E agora, ele está chamando os discípulos para um particular, que agora vai ter uma conversação muito importante. Jesus chama os discípulos agora para um particular, para entregar um recado que eles não deveriam desconsiderar. Jesus agora chama eles para passar algo para eles que eles tinham que dali para frente colocar em prática. A primeira coisa que Jesus fala, ele vai dizer no versículo de número 15, eu quero começar a pregar aqui. Eu quero falar sobre as características da igreja que Jesus desenhou. As características da igreja que Jesus, ele quer. Não é que o homem quer do jeito, tem homem que quer fazer do jeito que quer, mas Jesus, ele já está dizendo aqui como ele quer a igreja dele. Irmão, se a gente for para o contexto natural, a gente vai ver o seguinte, que o arquiteto, ele desenha uma planta de uma casa ou de um edifício, mas o engenheiro, ele executa. Então o arquiteto, ele vai pensar, ele vai saber das medidas, e ele vai desenhar. O arquiteto, ele desenha o quê? A planta. Quando o arquiteto desenha a planta, ele dá na mão do engenheiro. Daí para frente é você. Então, costuma-se dizer que a igreja nasceu em Atos capítulo 2. Por quê? Porque lá é a evidência da promessa cumprida de João 14. Em Atos 2 o Espírito Santo desce e ali batiza 120 que estavam no cenáculo. Só que eu poderia falar que a igreja nasceu aqui, antes de Jesus subir. Porque Jesus aqui está passando verdadeiramente as coordenadas. Ele está passando a planta da igreja por discípulos. Ele desenhou o que ele quer para aquela edificação chamada igreja. O arquiteto Jesus viu os tamanhos, o que tem que fazer, o que deve ser executado, e agora está passando para as mãos dos discípulos. E agora ele diz, ide, primeira coisa que ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Irmão, uma das características da igreja do Senhor Jesus, que ele está dizendo aqui, a igreja que se diz ser de Jesus, ela prioriza a palavra. A igreja de Jesus Cristo, Jesus está dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse ide e pregai fala de pregação no púlpito, fala de pregação no culto campal, fala de pregação no evangelismo. Então, meu irmão, uma igreja que não tem palavra, que não tem evangelização, pode ser outra coisa, menos igreja. Porque a primeira ordenança de Jesus aqui é:
Pedro, João, Tomé, Tiago, olhe para mim. A minha igreja, a primeira coisa que vocês têm que entender, a minha igreja, o que tem que ter em primeiro lugar na minha igreja é a palavra. Vão e preguem a palavra, priorizem a palavra, evangelizem usando a palavra, façam cultos em lugares onde o povo aglomerar, preguem a palavra, ide, preguem a palavra. Irmão, ninguém vai para Jesus simplesmente por causa de um convite, simplesmente porque a pessoa veio no culto e achou o culto interessante, porque teve muito louvor. O louvor é importante demais, demais. O louvor é o preparo para que o coração das pessoas não está 100% voltado para a palavra, para receber a palavra. Mas ninguém vai se sustentar na igreja só pelo louvor. Ninguém vai se sustentar na igreja só com uma igreja que só vive de oportunidade. Aí nós temos que dar oportunidade de A a Z, porque senão os irmãos não voltam. Porque senão os irmãos vão buscar uma igreja que tem oportunidade lá fora. Se eu não der oportunidade à irmã para ela louvar, ela vai embora. E ela louva bem. Se eu não der oportunidade para o irmão louvar, ele vai embora e ele louva bem. Se eu não der oportunidade para o irmão tocar, ele vai embora porque ele toca bem. Se eu não der oportunidade para o irmão pregar, ele vai embora e ele prega bem. Olha só. E as pessoas, ao invés de pegar o que Jesus falou e praticar, eles estão, ou melhor, ao invés deles fazerem a igreja da maneira que Jesus falou, eles passam a fazer a igreja do jeito que eles querem para agradar os outros. Diga para alguém que está do seu lado: o evangelho não foi feito para te agradar. Diga assim: o evangelho veio para confrontar o teu pecado, pecador. Igreja não foi feita para agradar ninguém. Igreja foi feita para trazer uma mensagem, e a mensagem da cruz para dizer: pecador, tu está no estado pecaminoso, se arrepende, muda de atitude, se tu queres ir morar no céu. Aleluia. A igreja foi levantada com uma palavra que te confronta, uma palavra que bate de frente contigo e diz: tu está errado, muda de atitude para tu ir morar no céu. Aleluia. Não, mas eu vou procurar uma igreja que me agrada. E se eu disser para você que vai encontrar, que vai ter pastor que vai querer saber da sua vida e vai ficar pisando assim no ovo, para não te ferir, para não te machucar, com medo. Eles pregam mensagens que massageiam o ego. Eles pregam mensagens que vão de encontro à tua emoção e você se derrama. Mas eles não pregam uma mensagem que vai de encontro ao teu pecado para você mudar. Aleluia. Eles têm medo. E Paulo diz: Deus nos deu um espírito de covardia, mas de amor e de moderação. Paulo disse para Timóteo: prega a palavra a tempo e a fora de tempo. Deus disse para Ezequiel: quer eles ouçam, quer eles não ouçam, pregue a minha palavra. Aleluia. A palavra, ela deve ser pregada. A palavra confronta o pecado, o meu pecado, o nosso erro. E Jesus está dizendo: a minha igreja tem característica, tem que ter palavra. O evangelho que eu ensinei a vocês, meus discípulos, tem que ter palavra. O evangelho que vocês vão pregar daqui para frente tem que ter palavra. E a palavra é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aleluia. A palavra que gera avivamento em nossa alma não é a palavra que massageia o teu ego. A palavra que gera avivamento na minha e na tua vida não é aquela palavra que nos bajula, mas é aquela palavra que nos dá um sacode. É aquela palavra que bate de frente em nós. A palavra
palavra boa. Eu ouvi esses dias de um evangelista, colega de trabalho. A palavra boa não é aquela que você acha bom dentro da igreja. A palavra boa é aquela que você abraça dentro da igreja e pratica lá fora. Ela vai gerar avivamento na tua vida. Aleluia. Avivamento, a bispa falou ontem, significa avivar. Avivar significa tornar a ter vida. Efésios 2, foi falado ontem. O homem que está no pecado está morto em delito e pecado. O homem que está no mundão está morto em delito e pecado. Quando esse homem dá de frente com uma palavra que confronta, esse homem que está morto, vivendo em pecado, a palavra bate de frente, dá um sacode nele, e se ele vai abraçar a palavra, receber Jesus como Salvador, irmão, ele já começa a sair daquela posição de pecador. Ele já começa a deixar de praticar o pecado. Ou seja, aquele que estava morto em delitos e pecados, agora vai ser gerado um avivamento em sua vida. Ele vai tornar a ter vida pela pregação da palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus muda a vida do homem. A palavra de Deus te lava do teu pecado. A palavra de Deus te dá direção. A palavra de Deus é o manual da vida, aquilo que te orienta, aquilo que te dá direção. A palavra de Deus é aquilo que você tem que priorizar na sua vida. Aleluia. Irmão, Jesus está dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí está lá uma igreja, fazer um evento X, tal. Ele vão dar oportunidade, né? Veio todo mundo, aí está cheio de pastor no altar. Aí toma oportunidade. Oportunidade para o louvor, oportunidade de saudação, louvor, saudação, louvor, saudação, louvor, saudação. Na saudação tem alguém que passa meia hora falando da vida dele. Louvor, saudação, louvor, saudação. A hora da palavra, meu povo. O povo dá um grito porque dá, mas 10 minutos. Pregador, dá lugar. Irmão, pelo amor de Deus. Isso é uma vergonha. O pastor pegar e dar oportunidade para 1000 pessoas e dizer que a hora da palavra é 10 minutos. Ele está dizendo que a palavra é minoria no culto dele, porque o culto é dele, o culto não é de Jesus não. O culto não glorifica o nome de Jesus não. O culto glorifica as pessoas, agrada as pessoas. Como é que um pregador vai desenvolver uma mensagem consistente? Introdução, desenvolvimento, conclusão. A palavra mesmo, para trazer uma mensagem forte. Como? Certa feita aconteceu isso em um determinado lugar, isso foi verídico. O pregador teve oportunidade, ele já estava se afobando e passando o tempo, 5 minutos para 9, mano, varão. Ele pensou, tá vendo, o pastor já se alegrou, vai matar 10 horas hoje, vai me dar 1h05 aí de palavra. Falta 5 para 9, vai me dar 1h05. 2 minutos eles oram, eu vou pregar 1h03 minutos. Quando de repente o pastor diz: irmãos, vamos agora para a palavra. Pregador, você tem 5 minutos. Prega aí uma mensagem quente e curta. O pregador olhou para ele, mudou o semblante. O Espírito Santo deu uma autoridade a ele, porque isso foi autoridade, não foi afronta. Ele olhou para o pastor: amém, pastor? Fogo! Agradeço a oportunidade. Ele pediu uma mensagem curta e quente. Ele disse: fogo. Como é que alguém vai dar oportunidade a um pregador para pregar 5 minutos, meu irmão? O que eu estou querendo dizer? Após você estar criticando as igrejas? Não, eu estou criticando uma igreja que se diz ser igreja que não tem palavra. Tem tudo, mas não tem palavra. Tem tudo, mas não valoriza a palavra. Valoriza tudo. As senhoras, os varões, os meninos, as meninas. Agrada todo mundo, só não agrada a Jesus. Colocando a palavra para ser pregada. Aleluia. E Jesus está dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Tem que ter palavra. Irmão, tem gente que diz assim: eu não suporto a palavra, que o pregador fala demais 1 hora, eu não suporto. Eu me viro para um lado, eu me viro para o outro na cadeira, dá vontade de se levantar, mas eu amo o louvor. Pois é, procure continuar amando o louvor, mas ame mais ainda a palavra.
Porque o louvor, e muitas das vezes ele não vai te confrontar, o louvor não vai te salvar, mas a palavra, Tiago 1,19 diz: recebei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar as vossas almas. Ou seja, quando eu recebo a palavra e ela me confronta, irmão, eu posso adquirir a minha salvação. O pecador que chegou na igreja, ele pode mudar de atitude. Então nós temos que entender a palavra, irmão, ela é a primazia na igreja. Igreja que tem característica que Jesus nomeou, está na planta que Jesus fez, palavra de Deus. Igreja que não evangeliza, igreja que não prega, igreja que não sai das quatro paredes. Pode ser qualquer coisa, mas não é igreja. E Jesus está dizendo: a minha igreja tem que ter palavra. Quem crê e for batizado será o quê? Salvo. Ele está dizendo aqui, ó, discípulos, na minha igreja, se a igreja é minha, se eu estou nessa igreja tem salvação. Quem crê e for batizado será salvo. Muitos vão ser salvos pela pregação da palavra. Se alguém prega, se a igreja prioriza a palavra, vai ter salvação. Primeira característica da igreja do Senhor Jesus, tem palavra. Você vê uma igreja por aí que não tem palavra, irmão? Palavra lá só é 5 minutos, 10 minutos. É um coach, é um negócio lá qualquer, mas não é igreja. A segunda característica da igreja de Jesus: tem salvação. Quem crê foi batizado. Quando eu digo que há salvação, é porque tem arrependimento. Porque alguém só vai se batizar quando verdadeiramente ele admite que deve se arrepender dos seus pecados e quer mudar de atitude. Arrependimento. Se tem um arrependimento, vai ter salvação. Quando a gente vê uma igreja batizando, pessoa descendo as águas, está mostrando que o que Jesus falou tem naquela igreja: salvação. Quando eu digo salvação, repito, eu não digo de alguém só vir à frente e amanhã voltar para o mundo. Não, isso aí não é salvação, não. Isso aí foi só uma aparência. Quando eu falo de salvação, é alguém vir à frente, verdadeiramente tomar posse da salvação, começar a mudar de vida. Se tem algumas brechas, fechar. E daqui a alguns meses chegar junto do pastor e dizer: pastor, quando é que vai ter o próximo discipulado? Porque eu quero passar verdadeiramente, ter um compromisso com Deus, eu quero andar em novidade de vida. Isso é salvação. Isso é alguém que está tomando posse da salvação, entendendo que deve ter compromisso com a palavra do Senhor, com Deus em que Ele diz que serve. Aleluia. Está me entendendo até aqui? Ele diz assim, ó: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Primeira característica: igreja de Jesus tem palavra. Segunda característica: tem salvação. Terceira característica: tem libertação. Tem ou não tem? Tem muitos teólogos da época, você vai ouvir muito isso em rádio. Ele diz assim: olha, eles estão querendo pregar nesse tempo atual, as igrejas pentecostais, a doutrina da libertação. Irmão, isso aqui não é doutrina, não. Libertação é o poder de Deus manifestado. Libertação é o poder de Deus tocando nas pessoas. Se tem demônio, demônio manifesta. Se tem macumbaria, pessoas vomitam obra de macumbaria. Se tem demônio dominando a vida daquela pessoa, vai embora pelo nome de Jesus. Então isso aqui não é doutrina. Doutrina de libertação. Eu te pergunto, Jesus, quando ele chegou nos lugares, ele só pregava a palavra e ia embora? Sim ou não? Não. Ou ele expulsava demônios antes ou depois. Ou ele curava os enfermos antes ou depois. Sim ou não? Irmão, tem gente se dizendo crente que diz que demônio não existe. Então Jesus mentiu. Então Jesus chegou em Gadara, cochichou no ouvido do gadareno: se faz que tu tem demônio aí, para me ganhar a cidade aqui. Foi isso? Não, irmão, não foi não. Quando Jesus chegou ali, desceu chegou naquele lugar, aliás, e os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio,
do jovem lunático, Jesus agora repreende aquele demônio que o pai disse que ora vinha sobre o jovem, lançando ele no fogo, ora na água para o matar. Eu te pergunto, Jesus fingiu, simulou aquilo ali? Não, ele caiu por terra como se estivesse morto. Demônio esperneou. A gente vai ver dessas passagens, irmão, de demônios manifestando Jesus pregando, e demônio manifestando. Marcos capítulo número 1, Jesus entra, talvez qualquer dia eu traga essa mensagem. Ele entra na sinagoga, ali na sinagoga era pregado todo dia, só que algo muito religioso, algo muito light, algo muito, sabe, soletra. Mas quando Jesus chegou naquele lugar e começou a ministrar a palavra já na pregação de Jesus, um demônio manifestou lá no meio. Ou Jesus inventou isso? Não. O povo ficou maravilhado, disseram assim: que autoridade é essa? De onde vem essa autoridade? Vem a ser isso uma nova doutrina? Ele prega como quem é autoridade, não como os escribas, não como os fariseus. Olha só. Então a terceira característica da igreja do Senhor Jesus: tem que ter libertação. Em meu nome expelirão demônios. Olhe para cá, irmão. Jesus está falando para uma igreja. Quem é a igreja aí? Ele está dizendo aqui: os pastores expulsarão demônios, é isso? Hã? Só os cabeças, os líderes expulsarão demônios. Ele falou isso? Não. A igreja, quando ela é imbuída, quando ela é cheia de autoridade, irmão, até o recém-convertido, se ele se converteu de verdade, ele bota a mão no demoniado. Se tem demônio, o demônio cai por terra e ele expulsa pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus. Ei, Deus está chamando a igreja a buscar mais dessa autoridade, esse sinal. Jesus está dizendo: em meu nome expulsaram demônios. Jesus está dizendo: eu estou te atraindo nessa noite a um particular, a uma intimidade maior, aonde tu chegar, aonde tu colocar a mão, se tiver demônio, ele vai se manifestar, mas pelo meu nome, diz o Senhor, ele vai sair. Em meu nome expulsaram demônios. Cadê a igreja cheia de autoridade? Cadê a igreja que expulsa demônios? Levante a mão para o alto e adore o Senhor nessa noite. Irmão, em meu nome expulsarão demônios. Aqui é os sinais. O que tem que ter? Palavra, salvação e os sinais. Libertação. Em meu nome expelirão demônios. Outra característica da igreja: falarão novas línguas. Irmão, tem gente hoje querendo proibir gente falar de línguas estranhas. Não, irmão, não ore em língua estranha não. Se não tiver um intérprete, não ore não. Paulo disse que tiver alguém orando em língua, tem que ter alguém para interpretar. Então não ore não. Paulo diz: não proibais falar em línguas. Então, irmão, o falar em línguas é um sinal. É um sinal do poder de Deus. Por que não eu aplicar aqui que Jesus está falando dos dons espirituais? Jesus está dizendo: a igreja que eu estou entregando a vocês, a planta da igreja que eu estou entregando a vocês, nesse desenho tem dons espirituais. Vocês têm que buscar desenvolver esses dons espirituais. Irmão, se você de repente é aquele crente que ora, que busca o poder de Deus, é aquele crente que tem uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, é um crente que tem uma vida devocional, é um crente que tem uma intimidade verdadeiramente com Deus. Se de uma hora para outra você estiver orando, a tua língua começar a se movimentar de uma forma que você não está controlando, não tenha medo. É o poder do Espírito Santo descendo sobre
sobre a tua vida. É o Espírito Santo descendo com fogo. Você poderá ser batizado com o Espírito Santo no pé da tua cama. Você poderá ser batizado com o Espírito Santo nesta noite, nesse culto. Nesta noite Jesus quer batizar. Nesta noite Jesus quer entregar dons espirituais. Cadê os crentes que buscam? Cadê os crentes que buscam os dons espirituais? Levante a mão e adore a Ele. Aleluia. A igreja que Jesus disse que iria nascer. Pedro tem que ter palavra. Pedro tem que ter salvação. Pedro tem que ter libertação. Eis que vos dei autoridade para vocês. A igreja que eu quero que nasça através de vocês tem que ter dons espirituais. Versículo 18: pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará nenhum mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Jesus está dizendo: na minha igreja tem que ter cura. Aleluia. Na minha igreja vocês vão buscar unção, poder e autoridade. E quando vocês estiverem cheios do meu poder, vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos. E as enfermidades vão ter que bater em retirada. Se tem demônio, vai manifestar e vai sair. Se tem autoridade na vida de vocês, os sinais vão acontecer. Aleluia. Jesus está dizendo: a minha igreja tem que ter cura. Apóstolo, por que eu não fui curado? Você crê? Jesus chega para aqueles dois cegos, após sair da casa de Jairo, eles clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Apenas quando Jesus pergunta: vocês têm fé? Vocês acreditam que eu posso curar vocês? E ele disse: sim, Senhor. Irmão, quando eu digo fé, não é algo falando. Porque só em a gente vir à igreja a gente pode declarar algumas coisas que a gente crê, que a gente acredita, que a gente nem acredita. Mas porque a gente está vindo à igreja, a gente começa a declarar. Mas Jesus, ele sonda o coração. Então ele sabe quem está com aquela fé para ser curado. Eu vejo, irmão, pessoas recebendo milagres de uma forma sobrenatural. Alguém vem visitar a igreja e recebe, e quem está na igreja não recebe, mostrando que os que estão em casa, parece que tem um isolante entre o milagre e a fé deles. Parece que não é gerado milagre porque eles não acreditam. Eu já falei isso aqui no altar. Certa feita vi um rapaz lá do antigo Pirambu, esqueci o nome agora. Qual é o nome? Mudaram o nome lá? Alguém sabe? O antigo Pirambu. E ele veio para a igreja, a perna e mão dessa grossura, dava duas da outra. E todo culto ele pedia oração. E ele chegava, teve umas 2 vezes, não foi todas as vezes, porque ele não colocava, porque ele tinha vergonha. E eu achei isso, não era santo, né? Questão de temor. Ele botava o pé em cima da outra cadeira, porque doía muito, a perna dessa grossura. No segundo dia que ele veio para o culto, eu disse: irmão, ele veio pedir oração. Eu disse: você crê mesmo? Ele disse: eu creio. Eu disse: bota a sua perna em cima desse altar. E ele botou. Eu disse: você crê mesmo? Ele disse: eu creio, pastor. Vai mansa, né? Irmão Laércio. E ali eu orei com toda a autoridade, com toda a fé. Eu disse: Senhor, que a unção que o Senhor derramou sobre esse mistério, sobre a minha vida, a unção que está sobre esse altar, não só pregadores de casa, mas pregadores de fora já passaram aqui, que o fogo que está nesse altar venha passar para a perna desse homem, venha queimar toda a enfermidade. Irmão, a perna dele era grossa, parecia que tinha umas rachaduras, e brilhante assim, aquela salmoura, aquele pus descendo nela todinha.
Uma coisa horrível. E ali, irmão, no culto seguinte, ele já veio com a perna já secando aquele ferimento. A perna começou a desinchar, ele não botava mais na cadeira. A perna começou a voltar ao normal, ficou curado. Só o que ficou de ruim para o irmão, sabe o que foi? O quê? Porque ele tinha dado entrada na aposentadoria, e quando ele foi para o INSS recusou porque ele estava totalmente curado da sua perna. Ele disse que a história foi que ele viu um sapo, não sei o que foi, uma macumba lá, e ele chutou. E depois disso a perna começou a inchar. Ou seja, irmão, em um dia uma pessoa recebeu uma cura. E às vezes quem está dentro de casa não recebe, porque não tem aquela fé. Lembro-me de uma criança, eu não falo isso para exaltação, estou dando um exemplo no contexto aqui. Uma criança que chegou na igreja, eu acho que a bispa lembra disso, eu acho que a Beira Neuza lembra disso, não está aqui. Acho que a irmã Rita lembra disso, são os mais antigos. A criança chegou com a luvinha, aquele sapatinho do pé de meia, estava na mão. A criança toda rasgada, toda ferida, de alto a baixo, era uma lepra. Criancinha branquinha, todo cheio de ferida. A criança tinha o couro cabeludo aqui, bem ralinho, cabelo ralinho, mas aqui em cima era aquela cascazinha brilhante de pus aqui na cabeça da criança, a parte aqui toda cheia de pus. E sabe por que botaram uma luvinha? Para ela não se rasgar mais. A mulher veio pedir oração, era da outra congregação, para você ter ideia, a questão da fé. Ela ficou sabendo que o nosso ministério trabalhamos com libertação. E ela pediu oração. Quando ela veio à frente, pediu os obreiros, não ore nela, fica aí um pouquinho, eu vou orar em você. Terminou os obreiros, terminar de orar, eu chamei ela à frente, comecei a orar nela. Quando eu disse, o demônio de enfermidade que está na da criança, manifesta agora. Ela manifestou, a obreira pegou a criança, e a criança começou a chorar no braço da obreira, e eu repreendendo o mal, o demônio manifestou gritando, dizendo que ia matar a criança. Expulsamos o mal foi embora. Irmão, no culto seguinte, a criança veio sem a luvinha, as feridas que tinham toda encascadazinha, cicatrizando. Ela veio mais outro culto, a criança já estava completamente curada. Testemunhou? Não, nem apareceu para testemunhar, mas a gente viu lá, teve fotografias. O que o médico disse? Que aquilo ali era alergia à lactose. Olha só, como às vezes o médico deixa a pessoa apegada à doença. A pessoa que se apega tanto que o médico disse assim, eu vou morrer assim, o médico falou que é assim, e eu vivo assim, e eu vivo com isso, o médico sabe tudo, o médico é o melhor. Não, quem sabe é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. O médico disse que a criança poderia morrer, mas Jesus foi lá e resgatou, curou, libertou aquela criança e a mãe dela para a glória do Deus vivo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quantos podem aplaudir o Senhor nessa noite? Um culto, a criança foi curada. Quem estava dentro da igreja às vezes pelejando para ser curado de algo e não conseguia. Eu estou fazendo um paralelo. Às vezes a pessoa diz, a culpa é do pastor, a culpa é da igreja. Não, irmão, é questão de fé. Jesus está dizendo, e porão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Eu estou pregando nessa noite para uma igreja que tem contemplado essas características. Irmão, isso aqui não é para vanglória, mas nós priorizamos aqui palavra. Essa igreja tem tido salvação, essa igreja tem tido libertação. Essa igreja a gente vê pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo, sendo batizadas pelo Espírito Santo. Eu lembro-me da primeira Vitória, chegou aqui, como quem não quer nada. No passado do tempo começou a buscar, e de repente Deus, batizou com o Espírito Santo. Questão de busca, questão de crer verdadeiramente. Essa igreja tem tido curas, milagres sobrenaturais, irmão. Basta tão somente nós crermos. Então, apóstolo, eu estou começando a discernir a igreja que Jesus escolheu, a igreja verdadeira
verdadeiramente certa é essa que tem essas características, porque não é Pedro que está falando, não é Tiago que está falando, não é Paulo, por mais usado que seja, e tem escrito muitas epístolas, não, quem está falando é Jesus de Nazaré. Jesus está dizendo: a minha igreja tem característica, a minha igreja onde chega ela vai impactar, a minha igreja onde chega os sinais vão acompanhar ela, a minha igreja é imbuída da minha autoridade e do meu poder. Deixa eu ver, cadê a igreja do Senhor nessa noite? Cadê os crentes que creem nessa palavra? Cadê os crentes dessa igreja? Cadê os crentes da igreja do Senhor Jesus? Levante a mão e adore o Senhor nessa noite. De hoje por diante, você vai ter uma visão panorâmica. Se um dia você precisar sair dessa igreja, lá para o outro município, você teve que se mudar, está aqui o mapa, está aqui a planta na tua mão. Marcos 16, do 14 ao 18. Aonde você chegar, pode procurar uma nova congregação, porque eu vou morar no interior, está aqui, ó. Você vai ver se aquela igreja tem palavra, se tem salvação, se tem culto a Deus e não para o homem. Porque a igreja que tem culto para Deus é louvor para Deus e tem palavra. Você vai ver se aquela igreja tem sinais, tem cura, tem libertação. Você vai ver se aquela igreja tem dons espirituais. Então, irmão, é fácil de observar e ver. Então, irmão, o que a Bíblia está dizendo aqui, o que Jesus está falando, é que a igreja tem característica. Mas a pergunta é: quem é a igreja? É as paredes ou somos nós? Somos nós. E nós temos buscado vivenciar essas características. Apóstolo, mas esse negócio de palavra é só para os obreiros. Não, irmão. O ide do Senhor, ele não está dizendo aqui, ó, ide, os obreiros, os diáconos, os presbíteros, bispos. Ele está falando isso? Não. Discípulos. Então você que é um recém-convertido, você tem que fazer, você já pode fazer e você tem que fazer o ide do Senhor. O ide do Senhor não é feito só com microfone. Existem pessoas que vão ser escolhidas para estar ministrando com microfone. Deus vai capacitar e já é uma outra área, vai dar o dom da palavra. Mas o dom de ir pregar e evangelizar, você pode falar do amor de Deus, você pode ter versículos bíblicos e tentar ministrar uma pessoa. Irmão, a igreja tem que se envolver com a pregação da palavra. Os dias são maus, as pessoas todos os dias, em Maracanaú, Pajuçara, a bispa falou ontem sobre isso aqui, está morrendo, estão descendo a sepultura, e o que nós estamos fazendo? Jesus está dizendo: igreja, prega a minha palavra, vamos e prega a minha palavra, anuncie o meu reino, anuncie a minha palavra para as pessoas, aleluia. Ou nós tomamos posse disso aqui e buscamos a desenvolver, a pregar a palavra, a evangelizar, buscamos o poder de Deus para, através da imposição das nossas mãos, os demônios serem expulsos, as enfermidades sair. Buscamos o poder de Deus para recebermos os dons espirituais. Buscamos ser cheios para que as pessoas que estão chegando, elas vão ser salvas. Ou nós fazemos isso, buscamos isso, ou a gente fica de braço cruzado. Vem para o culto quando quer, na hora que quer, e se vem, não, parece que não veio. Deus não te chamou para isso, não. Deus não te chamou para vir para a igreja, Deus está te chamando para ser igreja. E para ser igreja, Jesus está dizendo, tem que ter característica. Eita, Deus, eu vou falar. Nem todo mundo que se diz igreja é igreja. Mas tem pessoa que quando sai das quatro paredes para ali para fora, quando ele chega no meio de uma rodinha, não é para... eu vou falar, Jesus. Não é para falar mal do pastor, não é para falar mal do obreiro, não é para falar mal da irmã, não é para dar na fofoca, não é para estar no me disse. Quando ele sai das quatro paredes, ele fala do que está cheio o coração, e o coração dele está cheio de Bíblia. Aonde ele chega, ele fala de Jesus. Aonde ele chega, ele fala a palavra. Aonde ele chega, ele abre a boca e as pessoas se arrepiam, as pessoas sentem a
presença. O que é isso? É uma igreja que tem característica, é uma igreja que sai das quatro paredes e lá fora continua sendo igreja. É pessoa cheia do Espírito Santo, é pessoa cheia de autoridade. Deixa eu ver quem está entendendo isso aqui. Aonde quer que você esteja agora, seja cheio de autoridade. Aonde quer que você esteja agora, seja cheio de poder. Receba poder, receba unção, receba o batismo com o Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus. Aplaude o Senhor com força. Irmão, ou nós queremos mais de Deus, ou a gente se acomoda. Tem pessoa que não buscou tanto, mas já se acomodou. Tem alguns que já buscaram muito, já se acomodaram. Irmão, eu lembro-me do que Ezequiel disse. Ele viu águas saindo do altar do templo, e aquelas águas iam saindo. De repente um ser veio e tocou na mão dele, segurou na mão dele e levou ele para o meio das águas. Aquelas águas ficaram no tornozelo. Aquele ser foi lhe conduzindo. Se foi conduzindo é porque ele queria. Se foi conduzindo é porque ele permitiu. Se foi conduzindo é porque ele tinha sede mais funda. E ele foi andando. E a Bíblia vai dizer, Ezequiel descreve que aquelas águas foram ficando fundas, veio no joelho, na cintura, nos lombros, e aquele ser segurando na sua mão, continuou lhe levando, lhe conduzindo. Repito, se aquele ser estava lhe conduzindo, lhe levando, é porque Ezequiel queria, foi porque Ezequiel permitiu-se ser levado, é porque Ezequiel queria mais. Ezequiel estava querendo mergulhar em uma profundidade aonde ninguém jamais mergulhou. Teve um momento que Ezequiel desceu tanto nas águas, que as águas estavam lhe afundando, e aquelas águas davam em nado. Ele começou a nadar, ou seja, Ezequiel está sendo levado para uma profundidade grande, porque ele quis, porque ele se deixou ser levado. Eu não sei se você está entendendo. Jesus está dizendo, a planta está aqui. Ei, a minha igreja está desenhada aqui em Marcos 16. A minha igreja tem característica, mas a minha igreja tem que ter sede. A minha igreja tem que ter sede para mergulhar nas águas profundas, para buscar o meu Espírito, para ser cheio de autoridade. Deixa eu ver quem está entendendo isso aqui. E Deus está dizendo assim, ó, eu tenho te acordado pela madrugada e tu tens soltado minha mão. Eu tenho te pegado pela mão para tu ler mais a palavra e tu tens soltado a minha mão. Eu tenho te pegado pela tua mão para tu orar mais e tu tens soltado a minha mão. Eu tenho falado contigo pela minha palavra, segurando na tua mão para tu ir uma profundidade maior e tu tens soltado a minha mão. Mas Deus está dizendo assim, ó, existem pessoas aqui que estão nessa característica. Eu pego pela mão para orar, ele ora. Eu pego pela mão para ele ler a Bíblia, ele lê. Eu pego pela mão para ele subir o monte, ele sobe. Eu pego pela mão dele para ele me buscar mais, ele me busca. Deixa eu ver quem está entendendo isso aqui. Jesus está dizendo, estou conduzindo pessoas nesta noite a uma profundidade maior. Cadê os crentes que estão crendo? Cadê os crentes que estão acreditando nesse negócio? Irmão, eu vejo Jesus mostrando. Jesus, ele mostra. Jesus, ele desenha o que ele quer, que a igreja vencer. A Bíblia te orienta a ficar disperso, falando de fofoca, envolvido em fofoca. Ensina isso a Bíblia? Não. A Bíblia te ensina a buscar na palavra. A Bíblia te ensina a você ficar de braço cruzado e não buscar a Deus, ensina? Não. A Bíblia te ensina a buscar a Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Ou seja, existem os dois lados. Tem pessoas que não têm característica de igreja. É fácil, irmão, entender quem está dentro dessa característica aqui, ó. É uma pessoa que busca, que não precisa chamar o pastor para expulsar o demônio. Ele bota a mão no expulso, o demônio obedece.
Porque na vida dele tem autoridade, poder e unção. É uma pessoa, irmão, que para evangelizar alguém que ele conhece, diz que está precisando de uma palavra, ele não precisa chamar o pastor para fazer uma oração com os obreiros. Ele mesmo chama aquela pessoa, faz uma oração, libera uma palavra, aquela pessoa se converte e de repente está na igreja. Esse tem característica de igreja, tem palavra. É uma pessoa que busca intimidade com Deus e é cheia do Espírito Santo, tem os dons espirituais, ora em línguas, tem o dom de profecia, interpreta línguas estranhas. Irmão, pensa num dom bonito, interpretação de línguas estranhas, mas cuidado, não vá querer que o negócio enfeitar, inventar que está lendo, interpretando línguas estranhas, dizendo que é Deus que está lhe dando, porque você pode passar um estranho. Uma pessoa aí dizendo que está com dom, se fazendo que é Deus, Deus pode pesar a mãozinha, viu? Deus pode pesar a mão. Só use aquilo que Deus te dá. Ezequiel capítulo 3, Deus está contra os falsos profetas e diz assim, ó: eis que eu sou contra os falsos profetas. Ezequiel fala para eles que eu vou pesar a mão sobre eles. Eles estão dizendo assim diz o Senhor, e eu não estou dizendo nada. Eles estão dizendo, eis que o Senhor me enviou, e eu não enviei ele não. Eles estão levando uma palavra dizendo que é minha, essa palavra não é minha não. Diz para eles que eu vou pesar a mão, vou castigar os falsos profetas dessa geração. Israel estava dessa forma. Então, irmão, se a gente não vigiar, a gente acaba pegando e querendo ser usado e começando a querer copiar. Dizer que Deus falou sem Deus ter falado, dizendo que Deus disse sem Deus ter dito, e Deus diz, cuidado com a minha mãozinha. A minha mãozinha eu estou falando de uma forma aqui, a mãozona, viu? Cuidado. Mas não podemos se fazer que estamos recebendo dons espirituais quando Deus não entregou. Só queira aquilo que Deus tem para você. Eu só tenho que querer aquilo que Deus tem para mim. Se Deus te deu o dom de interpretação de línguas, glória a Deus por isso. Se Deus te deu o dom de profecia, glória a Deus por isso. Agora, ai daquele, Jesus disse, que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Tem pessoa dizendo que é profeta, aí vai no ouvido do outro, cochicha. Quando não é Deus, aí embaraça muito outra pessoa. Como assim, apóstolo? Daquela Nilson está no altar aqui. De repente sai alguém que diz que está sendo usado por Deus, vem lá, pede para ele descer, bota a mão na cabeça dele, fala no ouvido dele e diz assim, ó, eis que tu vai ser um grande levita. Vou te usar, ainda está dizendo que é Deus, vou te usar. Aí aquilo não é de Deus, o coração dele, se for fraco, se ele não entender o que está em 1 João 4, se ele não faz prova dos Espíritos, primeiro ele vai entender, será que eu tenho garganta para louvar? Será que eu sou afinado? Primeira coisa, eu não tenho não, então isso não veio de Deus. Aí ele vai começar a botar no coração, ele não pensa em nada, Deus falou comigo, você é levita. Dali para frente ele só vai pensar nisso, se ele tiver o coração e a mente fraca. Você é levita. Ele vai dizer assim, ó, Deus falou, quando Deus não falou, foi o homem que falou, foi a carne que falou. Vai passar um ano, vai passar 2, vai passar 3, ele não vai ter oportunidade de louvar. E se o pastor tentou, se ele não era afinado, o pastor não vai dar mais oportunidade. Porque bem sabemos, tem uns que louvam no conjunto de senhora, tem uns que louvam no conjunto de varões, conjunto de mocidade, mas tem uns que Deus escolhe para o altar, tem a voz mais alinhada, mais afinada. Quem tem discernimento sabe disso, sabe acompanhar o instrumento, sabe acompanhar o playback, sabe ministrar. Entendeu? Mas aí de repente o varão recebeu a profecia, dali para frente ele vai botar na cabeça que vai ser levita. Porque Deus falou. Foi Deus que falou? O pastor não vai dar oportunidade. Se ele tiver o coração mais fraco ainda, o que ele vai dizer? Vou sair da igreja, porque Deus falou que eu ia ser levita, o pastor não está botando eu para louvar. Olha só. Então, irmão, nós temos que ter muito cuidado para a gente não dizer que está sendo usado por Deus e não está sendo. A gente pode embaraçar. Ai daqueles que fizer tropeçar. O irmão, no lugar de tomar o rumo da chamada dele, tomou outro rumo, porque alguém disse que estava sendo usado por Deus e não era Deus, e disse algo para ele que não veio de Deus, mas ele botou no coração que é de Deus e não foi de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado. Só profetize quando Deus mandar, só fale quando Deus disser, só use o nome do Senhor quando Deus disser vai lá e diz que foi eu. Irmão, tem pessoas que sonham e tem um negócio de chegar nos outros e dizer, olha, Deus me revelou em sonho. Irmão, eu como pastor, tenho tanto temor disso.
Falei para o irmão João Paulo, um sonho. Eu falei para outros irmãos aqui que eu nem lembro. Eu chego com muito cuidado. Eu digo, irmão, não estou dizendo que é revelação. Aí de mim, se eu disser que foi revelação, eu não sei. Irmão, eu sonhei assim, 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 assim. Se foi sonho, amém. Se não foi, tem só um pouco de vigilância, assim, 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 e falo, converso. E repito várias vezes, não estou dizendo que foi profecia. Não sai por aí dizendo que Deus falou através do meu sonho. Estou te dando um alerta que pode ter sido um sonho, pode ter sido uma revelação, mas eu não vou afirmar aqui que foi uma revelação. Eu tenho muito esse temor. Tem pessoa que sonha, meu irmão, com uma coisa, já chega no outro. Deus me revelou. E quando começa a falar, começa a orar em línguas, tremer. E às vezes é só um sonho, meu irmão. Você pode embaraçar a vida do outro, dizendo que Deus falou quando foi só um sonho. Se você dorme muito impressionado com a coisa, assistindo muito, focando com aquilo, vendo na internet, vendo na televisão, se o teu coração, a tua mente, o teu psicológico ficou muito impactado com algo que você viu ali durante aquele dia, ou 1 hora, 2 horas antes de você ir dormir, foi algo que mexeu todo contigo, você antes de dormir falou muito sobre aquilo. A probabilidade de você sonhar com aquilo é muito grande. Aí você vai sonhar, às vezes tem um pesadelo grande, sonha com alguém, e pessoa, Deus me revelou algo muito ruim com você, irmão. Deixa que a pessoa foi dormir com aquela mente focando naquilo ali, ó. Aí diz que Deus revelou, e não foi Deus que revelou, foi um pesadelo. Algo do psicológico, algo da mente, algo que impactou dentro dela e gerou um sonho. E ela amanhece dizendo que sonhou, dizendo que Deus falou, dizendo que não revelou. Temos que ter muito cuidado. Então, irmão, vamos buscar essas características. Vamos buscar priorizar a palavra primeiro na nossa vida. Priorizar a palavra, evangelizar onde a gente chegar. Pregar a palavra, não só no altar, mas aonde a gente for. Vamos buscar se deixar ser usados por Deus para que haja salvação na igreja. Vamos buscar autoridade para que haja libertação. E no nome de Jesus, através da imposição das nossas mãos, da nossa oração, os demônios vão sair. Vamos buscar o unção e o poder de Deus, para que Deus venha nos entregar os dons espirituais e venhamos usar somente aquilo que Deus nos entregou. Nada mais que isso, nada de invenção, nada da carne. Tem pessoa que diz, eu acho que Deus falou, é mentira. Você tem recebido uma revelação de Deus. Deus não é homem para que minta. Deus não gera dúvida em ninguém. Quando o profeta chegar para você, eu acho que foi de Deus, não sei, repreenda que pode ser um espírito de engano, porque quando Deus fala, Ele diz, assim diz o Senhor. Nunca na Bíblia você vai ver alguém dizendo assim, ó, eu acho que o Senhor disse assim. Não. Se tem dúvida, não é de Deus. Se tem dúvida, repreende esse mal e não se embaraça com isso. Que venhamos, igreja, buscar os sinais, que venhamos ser usados na cura, na imposição das mãos, aonde colocarmos as mãos, as pessoas vão sentir que nós somos igreja, que temos características. Se você puder, aplaudir essa palavra em nome de Jesus. Vamos louvar nessa noite com a irmã Thaís. Eu queria nesse momento que você se rendesse na presença de Deus. Eu queria que você desse o seu melhor nessa noite para Deus. Apóstolo Carlos, eu tenho tanta sede assim, de receber os dons espirituais. Palavra forte, ótima oportunidade para você buscar os dons espirituais nessa noite. Ótima oportunidade para você buscar algo de Deus nessa noite. Peça para Deus, pedir nas cruzadas, buscar e achar, bater e apreciar. Então mergulhe nessa noite, não fique disperso. Feche os teus olhos e busque com Deus. Diga para Deus, Senhor, eu quero me tornar essa igreja. Eu quero me tornar uma pessoa, como igreja que tenha característica. Onde eu chegar, as pessoas vão ver que eu sou igreja, não por exaltação, mas por consequência do que eu tenho buscado na tua presença. Amém? Vamos louvar a Deus para isso. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos e adorar o Senhor nessa noite. Glória a Deus, aleluia.
ninguém impedirá. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu queria que você fizesse diferente para Deus nessa noite. Eu queria que você fechasse seus olhos e se ligasse com o céu nessa noite. Feche seus olhos e comece a adorar o Senhor. Não me